Fazia muito tempo que nós não víamos, amém? Sei que hoje é feriado, né? Talvez muitas famílias saíram, foram festejar, celebrar. Algumas estão lá na Marcha para Jesus. Olha que delícia, irmãos. Falei que eu gostaria de voltar lá naquele lugar e relembrar tantos tempos poderosos. Você sabia que a Marcha para Jesus em São Paulo é o maior evento evangélico do mundo? E Deus escolheu o Brasil para fazer isso, esse grande avivamento. E nós sabemos que o Espírito Santo, ele é como ondas, de tempo em tempo ele se move de maneira diferente. Mas a Marcha para Jesus faz 31 anos que ela acontece no Brasil. Então nós cremos, né, com certeza, que os céus estão abertos sobre o Brasil nessa noite, que sementes espirituais estão sendo lançadas ali naquele lugar, e o poder de Deus vai continuar cobrindo a nossa nação de maneira poderosa. O Brasil tem uma promessa de ser o maior celeiro de missionários do mundo. Amém? E nós cremos nisso, que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo coisas novas. E nesta noite, a palavra que o Senhor me deu é o sopro do Espírito. O que aconteceu na Bíblia quando o Espírito Santo soprou? Muitas coisas aconteceram, nós vamos separar algumas nessa noite para aprender. Mas o que acontece na nossa vida quando o Espírito Santo sopra? Nós sabemos que Ele é, né, o vento de Deus, o vento do Espírito. E é lógico que Ele sopra em todo o tempo. Às vezes você está aqui adorando, você sente como nessa noite aquela brisa gostosa do Espírito Santo. Mas eu quero nessa noite falar de um sopro assim, natural, que provocou impacto no mundo natural, que mudou situações, que mudou realidade. Porque às vezes nós ficamos muito no espiritual e no emocional com o nosso relacionamento com Deus, e precisa, glória a Deus, mas também precisamos ter esse entendimento desse agir do Espírito Santo, de um vento tão forte, de um sopro tão forte, que quando ele vem, ele muda a realidade. Nós precisamos compreender que esse poder e essa unção está disponível para nós, amém? E nós estamos hoje, né, entregando essa semana de jejum e abrindo uma nova manhã, aleluia. Amanhã o vento do Espírito, assim como no deserto ele soprou e trouxe as codornizas, amanhã vai haver carne na nossa panela, aleluia. Aleluia. O pastor perguntou, Mara, o que nós vamos comer amanhã? Eu falei, carne. Mas queridos, como é importante nós compreendermos, e nós vamos no decorrer desse tempo que vamos falar de jejum, e eu quero desafiar o teu coração a estar aqui nas quintas-feiras, a fazer um propósito. Eu tenho certeza que como eu, você também precisa de milagres, e milagres se conquista diante do altar, com entrega, com sacrifício, e eu creio num Deus que honra a nossa fé, que honra a nossa consagração, que honra o nosso sacrifício. E eu creio que no decorrer dessa caminhada, eu quero, depois em outra oportunidade, ministrar sobre os tipos de jejum, o que ele faz na nossa vida, porque o jejum, queridos, ele libera poder, diga poder. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. E ali no deserto ele foi provado, ele tentado, ele jejuou 40 dias. O jejum é bíblico. O jejum é para mortificar a nossa carne. É para dizer para ela, olha, quem está no controle é o Espírito, não é você. Isso não é sacrilégio, amém, irmãos? O jejum é bíblico. Os judeus jejuam pelo menos 2 vezes por semana. Isso é bíblico. E o jejum, ele libera o poder. Jesus, quando volta daqueles 40 dias de jejum, ele sai
agindo de maneira poderosa, curando, libertando, porque não apenas estava cheio do Espírito, mas agora ele tinha autoridade, ele tinha poder para agir sobre as coisas da terra e ver o céu mudando a terra, amém? Quando o enfermo é curado, é o céu intervindo na terra, na carne. Quando uma pessoa é liberta de um demônio, de uma maldição, é o poder de Deus libertando o espírito. Quando o Espírito vem e abre uma porta de milagres, é o poder de Deus abrindo portas aonde não havia. Então, amados, o poder de Deus está disponível para nós. Mas nós precisamos aprender o caminho da humilhação, e o jejum é o caminho da humilhação. Agora, amados, o que é esse sopro do Espírito? O vento é uma das figuras do Espírito Santo. Veja que quando Jesus foi batizado, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu no formato de uma pomba. Por isso que às vezes nós usamos muita imagem de uma pomba para simbolizar fisicamente o Espírito Santo. E isso não é idolatria, é Bíblia. Amém? Agora, o Espírito Santo, ele tem várias maneiras de se mover. Ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é uma força ativa, ele não é uma emoção, ele é uma pessoa. Assim como o Pai, assim como Jesus. E se nós tivéssemos um pouco mais de consciência, nós conversaríamos mais com Ele. Porque Ele está conosco o tempo todo, Ele habita dentro de nós. E Ele nos ajudaria muito mais. Mas uma das maneiras pelo qual Ele escolheu, uma maneira física, para se manifestar, para que o homem pudesse ter percepção da presença dEle, é o vento. O vento, nós não sentimos, mas ele, quando ele sopra você, nós não vemos, mas nós sentimos, não é? Quando está aquele vento, você fala, ai meu Deus, que vento, ai, não é? Você está vendo o vento? Mas por que você sabe que ele está ali? Porque você está sentindo. O vento, ele é invisível, mas ele é real. O Espírito Santo é assim. Ele sopra, nós não estamos vendo com os olhos naturais. Ele é invisível, mas nós podemos senti-lo. Podemos ser tocado por ele. Quem aqui já fez isso? Eu gosto de fazer, né? Embora é coisa de criança. Está andando de carro, coloca a mão para fora assim, só para sentir a força do vento assim. Quem já faz isso? Só eu, tem coisa de criança. Ó. Parece que, eu não sei a sensação que me dá, mas é uma sensação de liberdade. Algo poderoso está soprando ali. Então, o vento do Espírito, ele é real. E eu não sei porquê, mas Deus escolheu que o Espírito Santo se manifestasse em situações dessa maneira, como um vento impetuoso. E quando ele se manifestou, coisas aconteceram. E quando ele se manifesta na nossa vida, coisas acontecem. Amém? E o primeiro sopro do Espírito Santo que eu gostaria de falar nessa noite é o sopro da vida e da ressurreição. Lá em Gênesis 2:7 diz que Deus, você vai acompanhando aí no projetor, Deus formou o homem do pó da terra. E Deus soprou, diga soprou, sobre as narinas do homem o fôlego de vida. O espírito do homem, a alma do homem soprou, era só o corpo físico, carne, órgãos, sangue, pele, ossos. Mas Deus soprou sobre as narinas do homem. E o homem se tornou o que nós somos hoje. Alma vivente. Pensa, sente, age, reage, se comporta. Soprou ali. E o homem então recebeu o fôlego de vida de Deus. De uma vida espiritual apenas? Não. De uma vida natural.
Por isso, queridos, que a depressão, né? Por isso que a tentativa de suicídio, por isso que os desejos de morte é tão do inferno. Porque o que vem de Deus é o sopro de vida. Diga, Deus é o autor da vida. Ele tem fôlego de vida. E o diabo quer arrancar isso de nós. Ele quer matar a vida. Ele quer exterminar aquilo que Deus soprou dentro de nós. E às vezes ele não pode matar o nosso corpo. Embora hoje é tão real essa história. Mas às vezes ele quer matar o nosso espírito. Eu não estou dizendo nem no Espírito Santo aqui da salvação, do nascer de novo. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas ele quer matar nosso homem interior, a alegria de viver, o prazer pelas coisas simples da vida, o prazer e a alegria de ter a nossa casa, a nossa família, os amigos, a igreja, o nosso trabalho. E ele começa a arrancar de nós o fôlego de vida. E aquela vida tão preciosa que somos eu e você, em algum momento parece que perde o sentido, fica sem graça. É o diabo querendo roubar esse fôlego, esse sopro de Deus que foi dado dentro da nossa vida, do nosso corpo, e fez cada um de nós quem nós somos. Diga, eu sou feliz, porque o Espírito de Deus soprou vida sobre mim. Irmãos, se alegre com a vida que Deus te deu. Você sabe qual é uma das fontes da tristeza? É a ausência de gratidão com aquilo que você tem, porque você vê só o que não tem. E você é tão enganado pelo inimigo que você acredita, você não, né? Em nome de Jesus, nenhum de nós aqui. Mas muitas pessoas acreditam que vão ser felizes quando, e essa felicidade, essa alegria já foi soprada dentro de nós. Ah, pastor, é porque você não conhece a minha vida. Pois é, mas eu conheço Deus que te deu a vida, que te dá poder e autoridade para você lidar com as lutas da tua vida. Não é com a luta do teu irmão, da casa do outro, a tua vida. Você tem poder de Deus, você tem o fôlego de Deus para você viver a tua história. E Deus já preparou nos céus tudo aquilo que eu e você precisamos para viver a nossa história de maneira extraordinária aqui na terra. Então por que não vivemos? Porque nos embaraçamos, nos entristecemos, desanimamos, perdemos o foco. Precisamos que o vento do Espírito sopre. Amém? Olha o que Jesus, naquela conversa tão conhecida, em João capítulo 3, quando Nicodemos, aquele homem extremamente religioso, vai se encontrar com Jesus. E aí Jesus agora vai falar com ele sobre o sopro do Espírito, que traz não apenas a vida natural, mas agora que traz a salvação, que traz a vida espiritual. E Jesus diz assim para Nicodemos, capítulo 3, versículo 1, eles se encontram, Nicodemos diz que reconhece que ele é Senhor, e no versículo 3 Jesus diz assim, eu afirmo ao Senhor, ou afirma você, eu estou na linguagem de hoje, deixa eu ler aqui, versículo 3, versículo 3. Isto respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou-lhe Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreende pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. 8. O vento, olha a comparação que Jesus faz.
Olha que interessante. Parece que ele, né? Sabe aquelas conversas, de repente você está conversando, a pessoa fala nada com nada. Você falou, nascer de novo, o reino de Deus, vento. Mas Jesus diz, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Diga, Espírito Santo, conduza a minha vida para onde o Senhor quer. A Bíblia diz que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Quem estava na célula ontem aprendeu sobre isso. Que o Espírito Santo é o nosso pastor e ele nos guia. Nós somos guiados, conduzidos, assim como o vento sopra. E você não sabe para onde vai, para onde vem. Assim é aquele que é nascido do Espírito. O vento do Espírito quer soprar as nossas vidas na direção da salvação. E é tão interessante porque isso é tão sério. Porque nós sabemos que não existe um assunto mais sério na Bíblia do que a salvação da nossa alma, amém? Toda a Bíblia, o propósito da Bíblia é a eternidade. É o assunto mais sério, central da Bíblia, é a salvação. Lá no jardim do Éden, quando Adão caiu, Deus já prometeu, olha, o filho do teu ventre vai pisar a cabeça da serpente. Salvação, estava falando de Jesus. De Gênesis a Apocalipse, o centro da Bíblia é salvação. Jesus estava falando com Nicodemos sobre o assunto mais sério de toda a eternidade. E hoje parece que salvação é opcional. Que salvação é uma escolha. Se eu estiver desocupado, eu não tiver nada para fazer, aí eu vou servir a Jesus. Mas é o assunto mais importante da nossa vida, queridos. Precisa ser o Senhor Jesus e a salvação. Mais importante que a minha casa, que o meu esposo, que os meus filhos, que a minha neta, que o ministério, que o meu futuro. O assunto mais importante é a minha salvação. Porque se realmente o Espírito soprar em mim, o Espírito Santo vir, esse vento impetuoso vir e morar dentro de mim, então todas as demais coisas que ocupam tanto a minha preocupação, vai ser guiado pelo Espírito Santo. E no final vai dar tudo certo. E todos nós vamos morar no céu. E nesse assunto muito importante e essencial, Jesus faz essa comparação. Olha, Nicodemos, é como o vento. Você não vê, mas sente, é real, conduz, e o vento do Espírito conduz todos aqueles que são nascidos de novo. Se você aceitou a Jesus e entregou a tua vida a Jesus, e você, por algum momento da tua história, você ficou embaraçado no caminho, entristecido, decepcionado, o vento do Espírito quer soprar sobre a tua vida e te guiar de novo ao centro da vontade dEle. Porque não existe um lugar de vida plena, de alegria plena, que não seja no centro da vontade de Deus. Se o centro da vontade de Deus for o vale da sombra e da morte, ainda lá você vai ter paz e ver a mão do Senhor. Mas se for o centro da tua vontade, Jesus estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, viver uma vida natural, onde você é guiado pelo que você sente, pelo que você quer, pelo que você acha que é o melhor, isso é carne, meu filho. Mas quem é guiado pelo Espírito, ele é conduzido pelas mãos de Deus. Você quer algo mais extraordinário do que você e a sua casa ser conduzido pelas mãos de Deus? E é tão sobrenatural que o diabo também sopra, porque ele é imitador de Deus.
Não é verdade? Ele sopra os terremotos, os temporais. Jesus disse, olha, se vier a tempestade, o vento forte, a correnteza, mas ela encontrar uma casa firmada na rocha, a tempestade passa, a casa fica. O rio passa, a casa fica. Então, queridos, suporte o vento impetuoso do inferno e creia que é um vento poderoso que sopra sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo. E se o diabo muitas vezes quer nos paralisar, se muitas vezes ele quer nos levar para trás, nos conduzindo a uma vida da carne, do pecado, saiba que você tem um Espírito Santo que quer te conduzir para perto de Jesus, para uma vida de santidade, para uma vida da presença, da adoração, de intimidade. Quando nós jejuamos, nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo para perto do Senhor. Quer vencer um vício? Quer vencer um pecado na tua vida? Jejue, ore em línguas. Clame ao Espírito, fala, vem Espírito, sopra a vida, porque o diabo tem soprado morte, mas o Senhor é o sopro da vida. Porque o Espírito Santo, Ele é o vento da ressurreição, irmãos. E o meu texto predileto, de Ezequiel 37, onde Deus dá uma revelação para o profeta. O problema é que às vezes nós estamos tão carnais, que o diabo tem feito da nossa vida, do nosso casamento, das nossas finanças, do nosso ministério, um vale de ossos secos. Matado os nossos sonhos, a nossa esperança, a nossa alegria. E nós não estamos tendo percepção. Mas quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós somos como Ezequiel, aonde o Senhor abre os nossos olhos e fala, meu filho, vem aqui, eu vou te mostrar o que está acontecendo. Porque se você ler todo o texto de Ezequiel 37, nós vamos ler apenas alguns versículos, Deus explica para Ezequiel o que era aquela visão. Vou ler de trás para frente, E Deus fala para Ezequiel assim, Ezequiel, versículo 11, coloca aí para nós, só para você entender. Ele diz assim, então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Olha só, irmãos. Eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi, nós estamos exterminados. Deus estava falando de coisas que estavam acontecendo no coração de Israel. Coisas naturais, havia fome, guerras, morte, escravidão por causa do pecado, porque o pecado gera morte. Mas também Israel estava longe de Deus, havia morte espiritual. E eles foram sem perceber e sem discernimento. Irmãos, eles foram secando devagar. Você já parou para pensar porque Deus usa essa alegoria de um vale de ossos secos? Dá até medo de pensar, Mas olhando para a palavra aqui, era muito comum no Antigo Testamento as guerras, entre as nações. E eles iam para aquele campo de batalha, travavam uma guerra ali real. Hoje está acontecendo isso lá na Ucrânia, mas numa dimensão menor do que era aqui. E depois que aquela nação ganhava a guerra, ficavam corpos estendidos sobre aquele lugar, milhares e milhares de corpos jogados ali. Era uma visão muito comum. Deus estava usando uma linguagem comum para ele compreender. Agora eu te pergunto, acabou a guerra, Israel venceu, diga glória a Deus. Está lá milhares e milhares de corpos dos amorreus, dos filisteus, dos jebuseus.
naquele momento, se você olhar, é um vale de ossos secos? Diga não. São corpos, tem carne, tendões, tudo ensanguentado. Horrível pensar, não é? Mas você iria olhar e falar, meu Deus, são vidas, misericórdia. Mas ao passar do tempo, você voltasse lá naquele mesmo local, aquelas carnes teriam, é duro pensar isso, mas é verdade. E a tua visão naquele lugar agora seria um vale de ossos secos. E é isso que o diabo quer fazer com a gente. Vai matando um pouco, aos poucos, a tua fé, o teu entusiasmo, a tua intensidade, a tua busca por Deus, a tua consagração. Ele vai matando aos poucos, você não percebe. Ele te coloca para dormir espiritualmente. Ele vai trazendo pecado, e o diabo vai entrando e vai soprando o fôlego da morte na nossa vida, na nossa casa, nos nossos sonhos, na nossa família, e nós não percebemos. Aconteceu assim com Israel, e Deus falou, Ezequiel, Israel agora se sente assim. Mas olha a promessa de Deus, então, pegando o propósito do vento, no capítulo 37. Versículo 1. Eu senti a presença poderosa do Senhor. E Deus falou comigo aqui, só aqui nós poderíamos parar. Diga assim, eu senti, fala igreja, eu senti a presença poderosa do Senhor. Esses dias, acho que foi o Rodrigo que postou lá no grupo dos profetas, um pastor pregando, aqueles videozinhos que eles cortam e pegam só uma frase. Aí o pastor dizia assim, irmãos, eu vou falar do jeito que eu entendi, né? Não vou lembrar. Mas ele dizia assim, eu não conheço ninguém que passou 2 horas na frente das redes sociais, que a hora que sair daquele tempo teve vontade de orar e ler a Bíblia. Eu não conheço ninguém que ficou horas num filme, numa Netflix, numa série, e que depois fecha aquilo ali, desliga e fala, ai que vontade de orar. Porque a carne gosta das coisas da carne. Agora, quem já fez um propósito de orar 1 hora, começou a orar, deu 10 minutos, você falou, nossa, acho que orei 2 horas. Aí você ora e fala, 10 minutos, não acredito. Então, quando é que nós temos revelação? Enxergamos o que Deus quer fazer, porque Ele conta aqui para Israel o que Ele quer fazer. Deus revela os mistérios dEle para aqueles que têm intimidade, para aqueles que estão na presença poderosa. Clama a mim, disse Jeremias 33:3, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não. Às vezes a nossa linguagem é só, eu sei, né? Não, eu sei, pastora. Não, eu sei. Ai, mas como é bom quando nós podemos dizer assim, Senhor, eu gostaria de saber aquilo que eu ainda não sei. E se nós clamarmos, se nós estivermos na presença poderosa do Senhor, o Espírito nos levará e nos mostrará o que está acontecendo. É isso que diz esse versículo. Agora, se nós estivermos numa vida natural e carnal, nós não vamos nem perceber a presença do diabo nos seduzindo. Se nós estamos desapercebidos espiritualmente, o diabo está lá agindo na mente dos nossos filhos. E eu tenho conversado muito isso com o pessoal dos ministérios. Hoje nós temos às vezes alguns filhos e adolescentes que são tão bons em casa, irmãos. É uma graça em casa. E eles estão sendo, totalmente assim, envolvidos pelo diabo na escola, nas redes sociais, mas eles são tão bons em casa, que se porventura um educador chamar aquele pai e mãe e for falar alguma coisa daquela criança, é perigoso aquele educador perder o trabalho, não é, Vitor? Meu filho, imagina, é um amor, vai na igreja,
Está na célula. Como assim, meu filho? Mas é real, viu, pais? Porque às vezes você está desapercebido. E o diabo está lá soprando a morte nas mentes dos filhos. E eles não contam essas coisas para os pais, amém? Eles não contam. Então nós precisamos estar na presença poderosa do Senhor, para que Ele possa nos dar discernimento, se o diabo porventura está seduzindo a nossa casa, seduzindo o nosso cônjuge, trabalhando lá no nosso trabalho, tentando prejudicar o nosso ministério, a nossa vida, e essa presença poderosa do Senhor abre os nossos olhos. Porque a gente tem um ditado que diz assim, né? O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Não, ninguém está sabendo. Daqui a pouco ele coloca nas redes sociais. Porque o diabo é assim. Mas quando nós estamos na presença poderosa, diga presença poderosa, nós começamos a ter percepção do que o diabo está fazendo e já começamos a orar e jejuar. E a guerrear e falar, aqui não, diabo. Solta o meu filho, solta a minha casa, solta a minha família, solta em nome de Jesus. Sai da minha vida, sai da minha mente, sai das minhas emoções. E foi isso que aconteceu aqui. E diz assim no versículo 2, ele me levou para dar uma volta naqueles lugares do vale. E eu pude ver, diga ver, que havia muitos ossos mesmos. Estavam completamente secos. Escute, igreja, a igreja do Senhor é uma igreja sábia, não é uma igreja ignorante. Nós precisamos ver todas as coisas, as maravilhas de Deus, o agir de Deus, mas nós precisamos ter discernimento e ver todas as coisas. Poder ver e compreender as coisas. E ele viu que era um osso, um vale de ossos secos. E lá no versículo 3, eu vou ir contando, você vai acompanhando. Deus diz para ele, você acha, Ezequiel, que esse vale de ossos secos pode mudar? Ele disse, Senhor, o Senhor é quem sabe. Escutei uma pregação que eu quero escutar mais várias vezes, quero até compartilhar, compartilhei para alguns aí. E esse pastor diz que por 30 anos, todos os dias, ele orava pela salvação da mãe dele, porque a mãe dele era desviada. Uma mulher muito ferida. Ele é um pastor muito conhecido. Viaja o mundo todo. E ele diz que quando ela percebia nas redes sociais que ele ia pregar em alguma igreja, ela ligava lá antes e falava, olha, esse cara não presta, ele é um sem vergonha, e acabava com ele. Às vezes eu chegava na igreja lá, o pastor falava assim, olha pastor, ligou uma mulher aqui, não sei quem é, falou um monte de absurdo, disse que é sua mãe, mas a gente sabe que não é, porque não é minha mãe mesmo. Diz que terrível, odiava o evangelho. Odiava, ódio mortal. Mas o ódio não era da igreja. Quem fica bravo com a igreja, quem está bravo com algum irmão, na verdade está bravo com Deus. Porque em algum momento ele acha que Deus deveria ter atendido algo e não atendeu, mas ele não tem como brigar com Deus, então ele briga com a gente, diga misericórdia. É isso. E por 30 anos, ele orava e profetizava. E ele disse que numa dessas manhãs de oração, Deus falou com ele, eu vou responder a tua oração. Chegou o momento de você sacar o teu depósito. Eu vou enviar alguém e a sua mãe vai se converter, vai ser salva. Só que eu vou recolher ela em 3 meses. E ele diz que se levantou, logo depois de alguns dias, tocou o telefone. Fazia 30 anos que a mãe não falava com os filhos, com nenhum dos filhos. Não viu os netos nascer, crescer. Ele atende o telefone e ela diz do outro lado, meu filho. Ele diz, sim mãe. É muito linda a história. Eu te liguei para te contar que Deus enviou um homem aqui para falar comigo. Acho que é isso, uma pessoa. Sei que ela teve uma visão. Agora não lembro se foi só a visão ou enviou alguém, mas depois você pode pegar lá.
E ela via aquele homem, um monstro, cheio de cadeias. E ela estava presa por essas cadeias na mão desse demônio. E é isso mesmo. E aí o homem dizia assim, olha, era o anjo. Se você fizer 2 coisas, eu quebro essas cadeias e te liberto. Você quer? E ela falou, sim, eu quero. Primeira coisa, você precisa pedir perdão para todos os seus filhos e se consertar com eles. Segunda coisa, você precisa voltar para a igreja e me servir. Ela disse, então filho, você é o primeiro que eu estou ligando para te pedir perdão por todo o mal. 3 meses depois, ele estava em algum lugar lá, estava orando, Deus falou, é hoje. Eu vou recolher ela. E ele diz que, ele rapidamente falou com a esposa, vamos voltar, vamos para casa e tal, tal. E aí Deus falou assim com ele, ó, você já sacou, ele usa essa expressão, né? Você já sacou todo o teu depósito de oração por ela. Ela acabou de entrar aqui, está comigo. Deu uma trombose. Essa trombose subiu. E das 9 horas da manhã que ela passou mal, às 3 horas da tarde ela partiu. Então, queridos, Deus responde a nossa oração, amém? Não importa quanto tempo, mas Ele responde, e Ele sopra, e Ele muda o vale de ossos secos. Era o sonho desse pastor. Qual o teu sonho? Qual o teu vale de ossos secos? O Espírito Santo quer soprar. Então, Deus pergunta, Ele pode? Ezequiel diz, Senhor, só Tu podes. E aí Ele diz, profetiza e diga a esses ossos secos, ouça a palavra do Senhor. E aí, queridos, lá no versículo 9. Então o Senhor me disse, homem mortal, profetiza ao vento. Profetiza ao vento, diga vento. Profetiza, fala com o vento. Quem conversa com o Espírito Santo aqui? É que às vezes os vizinhos pensam que a gente é doido, né? Se a cortina estiver aberta, que nem lá na minha casa que tem muito vidro, eu estou lá orando e levantando as minhas mãos e falando com Deus. Quem passar a olhar, falar, tá louca, tá falando com o vento? Não, estou falando com o Espírito Santo. Diga assim, eu preciso falar para o vento. Falar o quê? Sopra vento. Sopra vento. Deus falou para Ezequiel, fala com o vento e diz para ele, sopra vento, venha vento de todas as direções para soprar sobre esse vale de ossos secos, para que vivam de novo. Porque Deus é o Deus da vida e da ressurreição. Ah, pastor, esse sonho morreu. Pois é, se foi Deus que te deu, está na hora do vento soprar e ressuscitar esse sonho. Senão você nunca vai ser feliz. Porque se Deus te chamou, te escolheu, projetou você, te deu essa família, te colocou neste lugar, Ele é poderoso para te abençoar e te fazer pleno neste lugar. Ah, pastora, mas sabe o que é? Morreu. Verdade, irmãos, morre mesmo, é tanta luta. Mas se for de Deus, o vento vai soprar. E aí ele profetiza. E diz no versículo 10, então profetizei, conforme o Senhor, conforme a ordem que havia recebido. E a respiração entrou naqueles corpos. E eles viveram de novo e ficaram de pé. Diga, quando o vento sopra, o que está morto e deitado ressuscita e se coloca de pé. Irmãos, desista de desistir daquilo que Deus te deu. Sabe por quê? É que nem a criança fica fazendo birra. Não quero mais, não quero mais, não quero, não vou, não quero, não vou. Estou bravo. Mas se foi Deus que te escolheu, os anos vão passar, você vai amadurecer espiritualmente, e você vai voltar a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer.
O reverendo Hernandes, ele diz assim, que o chamado de Deus na nossa vida são algemas invisíveis. Você já foi preso, teu coração foi capturado por Ele. Você é dele, você é escolhido por Deus. Interessa o que morreu. Israel pensava assim, morreu. Deus falou, morreu. Mas vocês se esqueceram que eu sou a vida, e eu tenho sopro de vida, e a hora que eu quiser eu sopro, e tudo volta a viver de novo? Você sabe que a oração mais desesperadora de um pastor que ama o rebanho é orar para que o vento de Deus sopre de novo sobre, às vezes, uma pessoa ferida, abatida, desanimada, com os seus milhares de argumentos. Mas a gente sabe que se o vento soprar, aquela pessoa vai ouvir a voz de Deus, e aquele monte de impedimento vai sair, e ela vai se colocar de pé e vai falar, olha, eis-me aqui. É mais forte do que as minhas razões. Esse é o nosso sonho, amém? Por isso é mentira do diabo. Quando o diabo sopra assim e fala, você agora vai querer voltar? Depois de tudo que você fez? O que o filho pródigo fez, irmãos? Vou voltar para a casa do meu pai. Vou pedir perdão, vou me humilhar. E quando aquele filho chegou lá pensando em fazer isso, o que o pai fez? Honrou o filho. Disse, você estava morto, mas agora você ressuscitou, meu filho. Vamos celebrar a ressurreição. Esse negócio de morte não faz parte da nossa linguagem. Vamos celebrar a ressurreição. Esse é o sonho de todo pai, seja natural ou espiritual. Era o sonho desse pastor. E ele viveu o sonho dele. Então, Deus soprou, Ezequiel soprou. Quem soprou? Foi Deus? Não! Quem soprou? Foi a boca de Ezequiel. Profetiza, Ezequiel, chama o Espírito e ele virá para soprar. Aliás, perdão, quem soprou foi o Espírito, mas quem chamou foi Ezequiel. Usando a alegoria lá do Regis, que a gente gostou, né? O Espírito Santo está lá. Linha de largada, eu vou curar, vou libertar, vou salvar, vou mudar essa história, eu posso ir, mas ninguém clama, ninguém ora, ninguém profetiza, ninguém chama por Ele. Às vezes o que se ouve é a voz da murmuração, da reclamação, da acusação. Eu vou te dizer, quem está cheio do Espírito Santo e do poder de Deus, não é que ele é cego, não é que ele não vê as limitações, mas ele vê através do Espírito Santo, e através do Espírito Santo vai dar certo. Deus está no controle. Uma esposa cheia do Espírito Santo, não é que ela não vê as debilidades do seu marido, mas ela consegue enxergar as qualidades. Ela procura ver ele como Deus o vê. E Deus o vê de maneira extraordinária. E é por isso que ela fala das coisas boas. Porque ela vê como Deus vê. Mas uma mulher carnal, ela só vê os defeitos. Um homem carnal, ele só vê os defeitos da sua esposa. Mas um homem espiritual, ele vê as qualidades. Ele vê como Deus age. Ele vê aquela mulher nas mãos de Deus. Ele vê o Espírito Santo conduzindo. E ele fala, uau, vai ser poderoso. Pode ser um vale hoje, mas se o Espírito soprar, vai ser um exército vitorioso. Amém? Como você vê? Porque Ezequiel escolheu ver através dos olhos de Deus. Escolha ver através dos olhos de Deus e não dos olhos da carne. Amém? Sabe, queridos, se o diabo é morte e Deus é vida, então quando Deus chega, quando a vida chega, a morte sai. Aquele famosas frases do Zezé, né, que ele gosta de dizer, quando o maior chega, o menor tem que... Quem está sendo mais alimentado lá na tua casa? O Espírito que sopra ou as vozes das muitas águas da terra?
Outra coisa que eu gostaria de compartilhar sobre o poder do vento do Espírito fisicamente. O vento que sopra sobre o vale de ossos secos, trazendo ressurreição. E o vento que sopra para abrir caminhos. Ai, meu Deus, não ajuda a hora, né? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 14, Israel está lá, fugindo de Faraó, se depara diante do mar vermelho. E eles clamam a Deus, clamam a Moisés. E Deus diz: por que você está clamando a mim, Moisés? Diga para que o povo marche. Tenha um passo de fé. Não volte atrás. Continue a sua caminhada. Irmãos, o diabo está tentando te aprisionar, te perseguindo. Continue caminhando. O que separava Israel da promessa de Canaã? O Mar Vermelho. O mar estava ali posto como um impedimento natural para que Israel alcançasse a promessa. E escute, sempre na nossa caminhada haverá esses mares que quer nos impedir de alcançar a promessa de Deus. Coisas naturais acontecem. Situações adversas se levantam. Quem sabe você tem visto à sua frente o mar da enfermidade, o mar da escassez, o mar da vergonha, o mar do pecado, o mar da humilhação. Você sabe o que Deus te prometeu, você conhece a promessa, mas na gravação. Mas o que está à nossa frente? O mar. Por que será que Deus deixou esse ensino para Israel? Você não acha que Deus podia ter guiado eles por outro caminho? Porque Deus guiou a vida deles para a terra prometida. E no meio desse trajeto tinha dois grandes impedimentos: o mar e o deserto. O que dependia do poder de Deus, eles venceram, que foi o mar. Mas o que dependia deles, da posição deles, aí é outra pregação, que é o deserto. Eles morreram no deserto. Mas Josué e Calebe, e aquela geração de crianças, entraram na terra prometida. Nem o mar, nem o deserto impediu o cumprimento da promessa. Mas ali diante daquela situação em Êxodo, o Senhor fala, né? Êxodo 14, 15, olha, por que vocês estão clamando? Fale para que o povo marche. E você, Moisés, versículo 16, levanta o teu bastão. Levante a tua mão. Levante a tua intercessão. O bastão era sinal de autoridade. E a água se dividirá, e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Versículo 19, então o anjo de Deus, que ia na frente dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. Porque a palavra do Senhor diz no Salmo 91 e no Salmo 34, que os anjos de Deus cuidam de nós. Amém? Você tem anjos que cuidam de você.
Moisés, aleluia, estendeu as mãos. Isso nos fala de oração, de adoração. Esse é o nosso bastão, amém, irmãos? Ele estendeu as mãos com aquele bastão, diz a palavra do Senhor. E Deus o Senhor, com o que, queridos? Leia comigo. Com um vento muito forte, diz o meu. Versículo 21. E o Senhor afastou o mar e o tornou, estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar. E tornou em terra seca com um vento forte, ou com um forte vento, que soprou toda aquela noite até que as águas se dividiram. Escute, eu quero profetizar sobre a tua vida, que no teu tempo de trevas, que no teu tempo de escuridão, que nas tuas noites de luta, há um vento que sopra forte, até que esse mar se abra, até que o impedimento caia por terra, e você possa atravessar o mar, dando glória a Deus, seguro pelas mãos de Deus. Foi isso que aconteceu aqui. Um vento forte soprou e eles atravessaram. Eu não sei qual é o mar que tem se colocado sobre a tua vida, mas o que eu sei é que o vento forte do Espírito Santo quer soprar sobre nós, derrotar os nossos inimigos e nos conduzir para as promessas de Deus. Irmãos, acredite. Se você estivesse ali diante daquele mar, você também não acreditaria. Você também ia entrar em desespero. Quem já se desesperou diante de uma situação que para você era impossível vencer? Eu já me desesperei. Só eu e a irmã ali, olha que igreja de fé. E no momento da luta, do mar, você tem que tomar uma decisão. Ou você retrocede e volta para o Egito, volta para o mundo, para a escravidão do diabo. Ou você fica parado para ver o que vai acontecer, e você vai morrer. Ou você decide crer que o teu Deus está com você, e que se você começar a andar, o mar vai se abrir, e Deus vai te livrar dessa situação, porque o vento do Espírito vai soprar. Você precisa tomar uma decisão. E Israel, conduzido pela fé de Moisés, venceu aquele mar, porque o vento soprou. E o último vento, queridos, para nós orarmos, o louvor pode subir, é o vento de Pentecostes, o vento do avivamento. Como eu disse lá no começo, parece que esse é um assunto que não é mais o cerne das pregações, que não é o mais importante, a presença de Deus em nós, mas é o mais importante, porque é a presença forte de Deus em nós, que tem o poder para liberar o Espírito Santo e operar milagres na nossa vida. Por isso os discípulos estavam lá reunidos. Diz Atos 2, quando de repente veio do céu um vento impetuoso, capítulo 2 de Atos, um barulho, um vento, porque o vento faz barulho, amém? Quando o Espírito Santo vem, você sabe que ele está vindo, porque ele faz barulho no teu coração. E eles escutaram aquele barulho, e eles viram línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. E eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Você sabe que o maior problema de um incêndio é que você lança ali uma pequena chama, uma faísca, alguma coisa. E se estiver ventando, rapidamente aquele fogo se espalha, não é verdade? O churrasqueiro, né? Quando vai acender a churrasqueira, joga tudo lá,
pega um negócio e... Para quê? Para espalhar o fogo, para aumentar o fogo, para incendiar aquelas brasas, porque são brasas mortas, apagadas, mas quando o fogo vem, se torna brasa viva, que é capaz de queimar a carne. E qual é a figura que João viu de Jesus? Os seus olhos são como chamas de fogo. Está na hora, igreja, fique de pé. Está na hora de deixar o vento do Espírito soprar sobre nós. Mas preste atenção em todos os textos. O povo de Deus estava reunido. O povo de Deus estava reunido no vale de ossos secos, mas estava reunido. O povo de Deus estava reunido diante do mar, mas estava reunido. O povo de Deus estava reunido no Pentecostes, buscando juntos, clamando ao Espírito, vem Espírito, e quando ele veio como um vento impetuoso, soprou sobre eles, encheu a vida deles, e o fogo apareceu. Como está a tua vida espiritual nessa noite? Quem sabe nessa noite os olhos de fogo do Senhor Jesus precisam incendiar o teu coração. O vento do Espírito precisa soprar para que você volte a falar em línguas, para que você volte a orar, a jejuar, a ter prazer na palavra de Deus, a ter prazer em vir para um culto, não seja apenas uma obrigação religiosa. E tem prazer em servir a Deus, no dom que Deus te deu. Ser incendiado pelo Espírito Santo. Deixar esse vento forte soprar, trazendo ressurreição sobre os teus sonhos, trazendo vida sobre a tua vida. Deixar esse vento soprar e abrir um caminho de livramento, um caminho de salvação, um caminho de cura, um caminho de arrependimento. Um caminho novo, que vai te conduzir para a vitória. Quem sabe a vida te embaraçou por esses tempos, e você ficou por aí embaraçado, mas nessa noite o Senhor te chama de volta. Ele diz: eu posso soprar um vento impetuoso sobre a tua vida, e todos os impedimentos sairão como um furacão. O Espírito Santo virá sobre a nossa vida. Então, se você quer nessa noite mais do Espírito, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Você precisa ter um ato de fé, como Ezequiel precisou abrir a boca para falar com um monte de ossos, coisa de louco. Como Israel precisou pôr o pé no mar, coisa de louco. Como aqueles discípulos precisaram ficar 50 dias reunidos, esperando uma coisa que eles não sabiam que era, coisa de louco. Nessa noite você precisa também fazer algo louco por Deus, porque a palavra do Senhor